Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mara Talks. E hoje nós estamos recebendo a Gabriela Marcomini, nutricionista especializada em nutrição materno-infantil. A Gabriela também atende em consultórios sobre fertilidade, gestantes, lactantes e também na introdução alimentar dos bebês. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, agradeço o convite e fico feliz por falar de uma temática tão importante que é a seletividade alimentar. Bom, pessoal, ó, Gabriela já deu spoiler. Hoje nós vamos conversar sobre seletividade alimentar e o impacto na infertilidade. Certo, Gabriela? Exato, exatamente. Bom, para começar o nosso bate-papo, Gabriela, fala para nós assim, ó, o que é seletividade alimentar? Tá certo. A seletividade alimentar a gente pode classificar de várias maneiras, tem vários conceitos, mas colocando de uma maneira mais ampla e genérica para que a gente possa abordar de uma forma mais completa, a seletividade alimentar seria uma restrição permanente do consumo alimentar, em que muitas vezes tem até exclusão de um grupo alimentar completo, inteiro. Então, por exemplo, trazendo um exemplo para a nossa prática. Então, é aquela pessoa que ela comenta, eu como só um tipo de fruta, um exemplo. Aí vai conversar, mas tá bom, e o que você consome de leguminosas? Não consumo nenhuma leguminosa. Então, é aquela pessoa muito restrita, tem um padrão ali muito rígido alimentar, com poucas opções no dia a dia. Gabriela, a gente ouve falar muito assim, seletividade alimentar, muitas vezes a gente ouve falar em crianças com transtorno do espectro de autismo, déficit de atenção e hiperatividade. Exato. Mas na vida adulta, como que essa seletividade ela pode se manifestar? Ou ela é mais presente, menos presente? Como que é? Tá. A gente tem a presença, sim, da seletividade alimentar na fase adulta, que pode ter sido ou desenvolvida nessa fase mesmo, por algum trauma, alguma situação que a pessoa passou, ou também já vir desde a infância. Então, já tinha uma seletividade alimentar quando criança, não tinha essa informação, não sabe até hoje, muitas vezes, o que é seletividade alimentar, e traz esse quadro consigo. Então, assim, a diferença que a gente fala tanto da seletividade alimentar em crianças e pouco na fase adulta, é que os adultos procuram menos a nutricionista para tentar trabalhar isso. Porque o adulto geralmente tem o seguinte pensamento: eu já passei a vida inteira comendo poucas coisas. Agora eu vou na nutricionista, ela vai me dar um cardápio e eu não vou conseguir seguir, porque eu não como quase nada. Então esse é o pensamento comum do adulto. Por isso que chega tão pouco pra gente no consultório esse cenário. Só que acaba sendo um pensamento ali muito reducionista do que é a nutrição. Então, a nutrição não é só um cardápio pronto que você precisa seguir. É justamente trabalhar isso, ampliar o paladar, ampliar o consumo de nutrientes. Então, a gente tem ali uma amplitude muito grande do que trabalhar com quem tem a seletividade alimentar. Eu gosto sempre de falar, Gabriela, que aqui no Brasil o pessoal fala assim, a nutricionista, ela trabalha com reeducação alimentar, né? Eu falo assim, não é não. No Brasil, a nutricionista trabalha com educação, porque a gente nunca foi educado, né? E é um trabalho que é mais difícil. Educar requer mais energia, né? Requer mais foco do que reeducar, né? Gabriela, pensando em manifestações, por exemplo, como eu disse, a gente sempre acaba relacionando a seletividade alimentar com algum diagnóstico, né? Algo muito comum quando a gente fala dos transtornos de desenvolvimento. Mas na vida adulta, o que nós estamos conversando, não necessariamente a seletividade alimentar vai vir acompanhada de um diagnóstico, certo? Certo. O que pode acontecer? Primeiro, não ter tido um diagnóstico, porque pode ser um grau leve de autismo, então pode acontecer. Muitas vezes esse adulto, ele pensa que ele sente diferente, que ele tem um sensorial ali diferenciado, então com textura, com cores, tanto na alimentação quanto em outras situações da vida. Então, esse adulto, ele percebe que tem algo diferente, mas ele acha muitas vezes, como as pessoas falam por aí, que é frescura, que é chato para comer. Então, muitas vezes não sabe nem o diagnóstico. Pode até ter um diagnóstico associado, mas que ainda não foi dado por um profissional porque não buscaram saber mais a respeito.
Ou pode acontecer por outras causas. Então, por exemplo, uma causa emocional, passou por algum trauma, foi internado por muito tempo, onde não pôde se alimentar adequadamente, e esse trauma veio e acabou trazendo essa restrição alimentar. Ou então, por exemplo, uma outra situação fisiológica, então alguma dor, refluxo, gastrite, que possa estar incomodando para se alimentar. Então, tem outros fatores que podem estar associados quando a gente fala da seletividade em adultos. Existe dentro dessas causas que podem desencadear a seletividade, existe algo mais predominante? O mais predominante é o sensorial, que é justamente esse que é associado ao autismo. Então, o sensorial é o que a gente mais encontra. Então, é aquela questão, por exemplo, só consome algo que tenha uma textura crocante. Um exemplo. Ou só consome alimentos da cor amarela. Isso é comum também. Ou só consome alimentos de determinado aroma, que tenha um cheiro específico que é aceito. Porque, às vezes, dependendo desse cheiro, pode até gerar uma ânsia de verdade nessa pessoa. Então, é até o que eu falo, a seletividade alimentar, ela é um problema real, não é uma falta de vontade. A partir dessa seletividade, Gabi, o que ela pode acarretar? Quais os danos ela pode levar à saúde desse indivíduo? Tá. De forma geral, pensando nas carências, por exemplo, de ferro, zinco, B12, a gente pode trazer vários fatores ali, vários cenários. Então, pode ficar, por exemplo, com os ossos mais frágeis, anemia, ficar mais suscetível a quadros virais, falta de memória, cãibra. Assim, a gente podia ficar até amanhã falando, porque é muita coisa. Baixa vitalidade. Não, tudo. E associação também com a fertilidade e gestação, com certeza. Maravilha. Por que deve-se evitar o termo paladar infantil? Tá. E isso é algo que a gente escuta muito, né? Nossa, aquele adulto tem um paladar infantil. Por que a gente precisa evitar este termo? Certo. Quando a gente pensa em paladar infantil, tem uma associação com o que a criança deve e pode comer. E aí, o que a gente pensa? Doce, salgadinhos, bolachas. E isso não é verdade. Uma criança, ela deve comer o que a sua família come, tem que ter um padrão alimentar saudável. Então, o termo paladar infantil acaba sendo até uma desculpa para a permissão de comer esse tipo de alimento. Então, a gente evita esse termo para não entrar nesse cenário de tá tudo bem criança comer ultraprocessado? Perfeito. Porque não tá, né? Não existe isso de alimento infantil. A criança come o que o adulto come. O paladar infantil da minha filha é algo sensacional. É arroz, feijão, carninha. Aí, ó, perfeito. E qualquer hora do dia, viu, Gabriela? Qualquer hora do dia. Você fala assim, papai, tô com fome. O que você quer, filha? Arroz, feijão e carninha. É o exemplo, é o incentivo. Trabalhar quando necessário esse paladar. Quando pensamos em fertilidade e gestação, como essas possíveis carências nutricionais impactam nesses desfechos maternos e do bebê? Tá, certo. Então, já tem um impacto desde a fertilidade. Certo. Tem um impacto porque quem tem seletividade alimentar frequentemente tem carências nutricionais porque não se alimenta bem. E essa carência nutricional pode impactar na qualidade folicular, no sucesso da implantação desse embrião, na saúde gestacional. Então, é importante a gente lembrar que a saúde gestacional começa lá na fertilidade. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala da gestante, essas carências nutricionais, a má alimentação, pode levar, por exemplo, a uma restrição do crescimento intrauterino, que é quando o bebê não cresce conforme esperado, pode levar a uma diabetes gestacional, quadros de anemia, má formação do bebê, parto prematuro. Então, realmente é um assunto que tem que ter seriedade e atenção. Eu vou fugir, mas eu garanto que está dentro do tema. Porque é o momento, né? A gente está vendo aí inúmeras pessoas, os adultos, estamos na febre dos emagrecedores, dos análogos do GLP-1, e você trabalha com seletividade alimentar. Nesse aspecto, sobre a influência dos medicamentos emagrecedores que nós temos hoje, como que está a questão da seletividade alimentar, Gabriela? Tá.
O que acontece? Na seletividade alimentar, a gente já tem uma amplitude ali estreita, né? Ou seja, a gente não tem uma amplitude alimentar. Então, como já tem poucas opções de alimentos que esse adulto aceita, quando ele entra com essa medicação que reduz o apetite, aí que a gente não consegue mesmo trabalhar o paladar, porque ele só vai escolher o que ele gosta. Sim. Então, dificulta ainda mais. Então, já tem a questão de que a gente tem que ter um olhar, sim, para esses nutrientes e para essa ingestão alimentar quando está utilizando o medicamento. E na seletividade alimentar, um olhar ainda mais crítico para esse cenário. Eu vejo muito, tem muita gente, né? Porque logo no ano passado, 2024, 2025, né? Se falou muito da melhora da fertilidade com os medicamentos. Melhora reduz, né, a resistência à insulina, melhora o eixo hormonal, diminui marcadores inflamatórios, melhora a questão da ovulação, principalmente se for uma mulher de síndrome de ovário policístico. Sim. Então todo mundo já colocou tipo na cabeça, não, o medicamento melhora a fertilidade. Mas ao mesmo tempo a gente tem os estudos que mostram as deficiências nutricionais, né? 15% desenvolve deficiência nutricional diagnosticada ali nos primeiros 6 meses e nos 12 meses chegamos até 25%, um quarto dos usuários. Se nós pensarmos nessas deficiências nutricionais, hein, Gabi? B12, vitamina D, zinco, ferro, baixa ingestão proteica, a gente tem um impacto negativo sobre a fertilidade. Com certeza. A questão é que, assim, a gente associa a medicação, né, as pessoas em geral, associam a medicação a uma melhora da fertilidade. Mas, na verdade, o que melhora a fertilidade é a perda de peso para quem está com peso excessivo, é a melhora alimentar. Então, assim, não é o medicamento em si, é a perda de peso e o padrão alimentar. Então, assim, isso é muito importante de colocar, porque não é que o medicamento é milagroso e que ele é diretamente associado à fertilidade, mas ele leva a uma melhora na fertilidade por melhorar esse cenário da resistência à insulina, excesso de peso, obesidade. A suplementação, Gabriela, ela é uma ferramenta importante quando a gente fala não somente da questão da seletividade, mas a seletividade como uma causa dessa deficiência, né? Então, o que você vê sobre a suplementação? Com certeza, a suplementação é importantíssima. Tem que ser um trabalho em conjunto. Suplementação e trabalhar a alimentação. Por quê? Porque é comum em quem tem seletividade alimentar estar com carência na maior parte ali dos nutrientes que a gente pede para dosar. Quando vem exame de sangue, a gente vê que está tudo baixo. Então, é importante a gente suplementar para trabalhar isso. E também porque o zinco ele tem um papel muito fundamental quando a gente fala das papilas gustativas. Então, o zinco ele tem uma associação na reparação das papilas gustativas. Então, o zinco pode ajudar também na aceitação dessa comida, dessa alimentação. Então, vai melhorar o paladar. Não é ele por si só, mas ele vem em conjunto com todo esse trabalho que a gente tem na nutrição, de ajustar o cardápio, de ir aos pouquinhos, entendendo o que a pessoa aceita, para ir cada vez inserindo mais opções naquele dia a dia. O ferro também é um outro elemento super importante, né? Com certeza. E a gente vê hoje, é muito comum, né? Mas a gente tem um impacto maior sobre mulheres, né? Existem alguns estudos que mostram ali uma taxa muito próxima dos 40% de mulheres na idade fértil no Brasil têm algum grau de anemia. E a seletividade pode piorar isso, né, Gabi? Com certeza. Na seletividade alimentar, a gente vai avaliar todos os parâmetros. Então, vamos avaliar ferro, zinco, B12, vitamina C. Eu gosto de pedir o zinco eritrocitário também, né? Porque ele é mais fidedigno. Então, eu peço todos esses parâmetros para avaliar o que precisa suplementar, o que precisa ter uma atenção maior quando a gente estiver trabalhando essa terapia, porque é uma terapia alimentar. É uma terapia porque a gente tem que entender a causa, focar no ponto principal. Então, eu avalio todos esses parâmetros e eu avalio se eles estão também em insuficiência. Por quê? Porque a gente fala muito da deficiência, mas é importante ter essa atenção. Se, de repente, está dentro dos parâmetros laboratoriais, ou seja, não existe uma deficiência, mas não está o adequado. Então, na insuficiência, nós já temos impactos negativos. Perfeito. E aí, a suplementação, então, pode te ajudar a corrigir tanto nesses quadros de insuficiência quanto nos quadros de deficiência. Perfeito.
Basicamente, o que mudaria principalmente é a prescrição frente ao uso, a dose. A dose, é principalmente a dose. Então, deficiência, essa dosagem vai ser maior. Insuficiência é uma dosagem menor da suplementação, mas em ambos os casos, a gente suplementa porque na insuficiência já tem prejuízos. Gabi, você já encontrou o paciente adulto, né, que nós estamos falando aqui, né? O adulto com seletividade alimentar. Isso. Necessitando dessa correção, seja por apresentar uma suficiência ou uma deficiência, e ele também não conseguiu usar a suplementação? Sim, acontece. Principalmente se for aquela suplementação que é em sachê ou que é em meio líquido. Por quê? Porque quando a gente tem essas opções de suplementação, tem um sabor. E aí esse adulto tem dificuldade com o sabor. Então, por isso que eu vou mais pro lado da cápsula. A não ser que seja alguma questão fisiológica, que aí tem alguma questão com a cápsula em si, a gente pensa em outras opções mais neutras, com sabor mais neutro. Mas a principal dificuldade de adultos que têm seletividade alimentar são esses suplementos que têm sabor. Como a maior ferramenta para contornar isso é a cápsula que você tem hoje, em geral, na prática, o que eu mais vejo é isso. A cápsula ainda funciona melhor, em geral, na seletividade alimentar. Gabi, e pela via alimentar, quais estratégias são mais eficazes para ampliar esse repertório, né, de alimentar desse paciente? Nas estratégias alimentares, como você faz para contornar, né, ou tirar esse paciente da seletividade alimentar? Perfeito. Aí é um pouquinho diferente da terapia alimentar que a gente tem com crianças. Com a criança a gente consegue usar o lúdico, então trazer brincadeiras, trazer esse contato aos pouquinhos ali em consulta mesmo, o contato da criança com o alimento. Já com o adulto a gente não tem essa ferramenta. Então com o adulto tem que ter uma conversa mesmo de explicar a seriedade do quadro, a necessidade da gente ir ampliando esse paladar. E aí eu uso algumas estratégias até mescladas, estratégias de seletividade alimentar. Então, eu uso a estratégia de ir colocando aos pouquinhos o alimento novo. Então, vamos supor, um adulto que não consome legumes. Eu vou conversar com ele. Qual legume você acha que você conseguiria provar numa quantidade menor? Que você acha que tudo bem, que é tolerável, que tudo bem com o cheiro também desse alimento? Aí, o adulto me dá um exemplo. Cenoura, por exemplo. Então, eu vou conversar com ele. Nós vamos inserir essa cenoura em quantidades pequenas, aí eu já sugiro ralada para ser uma quantidade menor. E vamos associar a outro alimento que você goste. Então, por exemplo, um adulto que goste de comer quibe, um exemplo. Então, eu vou fazer vou colocar para ele fazer um quibe com cenoura para ele provar e ir acostumando o paladar dele. Então, eu falo, coloca só um pouquinho de cenoura no quibe, na preparação vai indo aos pouquinhos. Então, a gente vai utilizando, mesclando essas estratégias para ir acostumando. E casos mais graves que eu recebo também, aí eu vou conversar mais sobre a dessensibilização que ele tem. Então, por exemplo, um adulto que fala que não consegue nem ir na praia e pisar na areia. Isso tem a ver com textura. Certo. Então, eu converso, vamos tentar pisar na areia, andar na praia. Ou, por exemplo, o adulto que não consegue sentir o cheiro de um alimento. Vamos tentar, então, cozinhar esse alimento para alguém da sua família, para ver se você já consegue, pelo menos, ter o alimento ali por perto, tocar nele, sentir o cheiro na hora da preparação. Então, quando são casos mais graves, aí a gente tem que ir mais para esse lado de trabalhar o sensorial primeiro, para depois ir colocando as outras estratégias mesmo alimentares. Você tocou num ponto que era a minha próxima pergunta aqui. Tá. Sobre gravidade. Tá. Como que essa gravidade, né? Se existe essa gravidade e como essa gravidade da seletividade alimentar se manifesta? Tá. Então, a gente vê, por exemplo, na quantidade de alimentos que essa pessoa aceita. Então, tem adultos que consomem ali 5 alimentos diferentes, 10 alimentos diferentes, que é muito mais fácil a gente perguntar para ele o que ele aceita do que o que ele não gosta. Então, assim, 5 opções de alimentos é pouquíssimo. Então, a gente já vê uma gravidade. Aí, a gente começa a conversar e entender o padrão, porque precisa entender o padrão antes de poder fazer o trabalho, né, com esse adulto. Então, qual que é o padrão? Às vezes tem um padrão que é muito rígido, é só uma cor. Então, só alimentos amarelos.
Então, a gente já vê que tem uma gravidade maior envolvida, geralmente é associada mais ao quadro de autismo, quando a gente vê que é muito restrito. E aí tem situações que podem piorar o cenário. Então, primeira situação que pode piorar o cenário, quando o adulto vai para a suplementação e acha que é o suficiente. Perfeito. Como a gente falou, tem que ser um trabalho conjunto. Então, quando o adulto vai para a suplementação, ele acaba reduzindo cada vez mais o que ele come e acha que a suplementação já está sendo suficiente e não é, por vários motivos. Um deles, a alimentação é importante para a microbiota intestinal. Perfeito. Não tem uma boa alimentação, microbiota intestinal desregulada, baixa absorção de nutrientes. Então, aí não vai adiantar nem suplementar, né? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que pode piorar a situação, querer bater tudo no liquidificador, fazer ali uma vitamina com tudo junto para ter mais nutrientes. Sim. Com isso, o adulto vai cada vez sentindo menos o sabor de cada alimento, e aí ele vai cada vez menos mastigando, então tem várias problemáticas envolvidas. Pode piorar a aceitação do paladar e ainda pode também prejudicar os músculos orofaciais, porque não está mastigando o suficiente. Então, isso é bastante importante, bastante crítico. Então, esses 2 pontos, eles podem ainda piorar um quadro que já existe. Gabi, na minha cabeça, e como eu sou pai, eu acho que para os pais é muito fácil a gente perceber que algo não está correto. Isso. Né? Fala assim, minha filha tem um padrão alimentar que não é legal. E procurar ajuda, certo? Mas e na vida adulta? Da onde vem esse gatilho, sabe, Gabriel? Fala assim, eu tem algo errado, sabe? E o querer mudar, né? Porque quando você pega aí praticamente uma vida toda com um padrão que as pessoas podem normalizar, o que faz elas procurarem ajuda, saírem desse quadro? Certo. Geralmente, quem chega para mim é porque passou por algum médico obstetra que conscientizou essa pessoa da importância da nutrição e da alimentação. Então, tudo começou, que eu comecei a atender essa seletividade alimentar em adultos, com um caso que aí deu super certo, o médico achou interessante, falou, nossa, vou começar a te indicar mais pacientes adultos que têm essa dificuldade. E aí ele começou a trabalhar isso com as pacientes e falar, olha, essa nutricionista, ela tem paciência, porque esse é o medo deles, Sim. que a gente queira passar um cardápio e tem que ser aquilo, né? Então ele falou, ela tem paciência, ela vai trabalhar com você, ela vai te dar as estratégias. E aí foi indo dessa maneira. Hoje em dia tem outros profissionais que indicam o meu trabalho baseados nisso. Mas o que acontece? Geralmente eles já vêm conscientizados de algum médico que indicou, que falou dessa importância. Porque a gente não fala muito sobre seletividade alimentar em adultos. A gente só fala sobre seletividade em crianças. Exato. Tanto é que até quando a gente vai pesquisar, olhar os estudos, artigos científicos, não tem muitas associações na fase adulta. Então, por isso que nós utilizamos muitas estratégias que a gente utiliza com crianças, só que adaptadas. E aí a gente vai colocando a prática para o que funciona, para o que não funciona. Mas geralmente é assim, algum médico, alguém da área da saúde que primeiro conscientizou para depois essa pessoa chegar até mim. Então, geralmente é assim. O que você está contando é bem interessante, porque, pelo que eu estou entendendo, o start foi um ginecologista. Isso, do começo foi. Do começo foi. Provavelmente, ele não, aquele casal, aquela família, não teve um desfecho inicial satisfatório, que desencadeou a preocupação dele com a seletividade alimentar. Eles já tinham passado por outros profissionais, só que eles tinham passado por nutricionistas esportivos, eles tinham dito que a meta deles naquele momento de vida era emagrecer. Então, o nutricionista passou estratégias para emagrecer, para emagrecimento. Perfeito. Então, eles ficaram com essa ideia de, poxa, mas eu já passei e não consegui resultado. Só que eles não estavam entendendo onde estava o problema. E aí, esse médico entendeu onde estava o problema e falou, né, para passar comigo. Aí, ele me relatou qual que era o caso. E nisso, a gente foi trabalhando em conjunto. E foi onde eu fui aperfeiçoando essas técnicas de seletividade para adultos, que é tão pouco falada e tão pouco estudada também. Nossa, eu tô aqui achando sensacional, Gabriela, sensacional, porque eu acho que fica um grande recado, não só para o público final, os futuros papais, mamães,
Mas um recado também para os médicos, né? Com certeza. Principalmente para os ginecologistas, porque agora eu vou te fazer uma pergunta que nem estava aqui no meu roteiro, mas você, por acaso, você sabe, assim, suponhamos que eu seja um paciente adulto que apresente seletividade alimentar e eu vou ter minha filha. Tá. Existe o impacto dessa seletividade também atrapalhar ou a minha filha acabar desenvolvendo o mesmo comportamento? Porque é uma tendência, né? Eles se espelham muito, né? Sim, sim. Bom, primeiro tem a questão do autismo, né? Se tiver alguma relação com essa causa, a filha pode ter também, aí tem que averiguar, investigar se tem um diagnóstico. Mas pensando somente em hábitos. Isso. Sim, tem impacto. Por quê? Porque o que a família come é o que a criança vai comer. E Perfeito. se na infância ela não tivesse incentivo, pode sim gerar uma seletividade alimentar a longo prazo. Só que aí é mais fácil de trabalhar do que quando é a questão sensorial ou algo emocional. Então, quando é por não ter um incentivo na infância, é algo mais fácil, mas pode sim evoluir para uma seletividade alimentar, com certeza. Eu fico imaginando, eu tô na minha cabeça aqui falando algo que de repente eu não teria me preocupado, mas o ideal seria corrigir a seletividade alimentar antes da gestação e antes da criança, né? Porque você está mudando o hábito da família, né? Sim. É algo muito mais fácil de ser feito depois do que quando a criança nasce, né? Sensacional. Gabi, quando procurar, quando começar, sabe? Aquele start, né? Você falou, claro, lá atrás do início, quando você começou a desenvolver as técnicas, se aprofundar na seletividade alimentar em adultos, mas vamos pensar em alguém que quer se conhecer melhor, uma pessoa, será que eu tenho algum grau de seletividade? Será que eu não tenho? Sim. Então, assim, quando começar, quando o adulto se preocupar, perceber se, tipo, eu tô ficando doente com facilidade, não, o que ele pode, né, vamos pensar assim, o que ele deve observar na vida dele, na qualidade de vida, o que para ele startar, por exemplo, uma procura ou uma consulta sobre estudo da seletividade alimentar. Exato. O primeiro passo é a conscientização. Então, entender que existe uma seletividade alimentar. Como as pessoas costumam taxar muito esse adulto como o frescurento, chato, a gente sabe que tem esses termos. Então, o adulto se identifica tanto com isso que ele acha que ele é assim mesmo, mas não sabe que existe um quadro importante e que dá para ser trabalhado. Então, o primeiro passo é a conscientização. Se esse adulto perceber que consome poucas variedades de alimento, que isso impacta no social. Então, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que vai comer antes de sair de casa, porque pode ir num evento, um restaurante, uma formatura, um casamento, e não ter nada que a pessoa consiga comer ali. Então, esse já é um sinal de alerta. Se você precisa comer antes de sair de casa, é porque alguma coisa não está certa, né? Então, esse já é um sinal de alerta. Outro ponto, uma dificuldade ali associada a um sofrimento. Então, existe um sofrimento de, nossa, eu só consigo comer isso, eu não consigo comer os outros alimentos, eu não consigo estar perto de quem come outros alimentos. Por quê? Porque em muitos casos o cheiro incomoda. Então, às vezes, a pessoa não consegue estar perto de quem está comendo aquele alimento. Isso gera um sofrimento para esse adulto. Então, assim, esses sinais de alerta são importantes para ir se informar, para procurar um profissional, que é uma área que está crescendo muito ainda, como a gente falou. Tem pouquíssimos estudos para seletividade alimentar em adultos. Então, a gente utiliza ferramentas da seletividade alimentar para crianças e adequa, e vai adaptando, e isso acaba indo muito de prática clínica também. Então, você vai vendo o que funciona, o que não funciona, mas é uma área que ainda precisa ser muito falada, muito estudada por ter tanto foco ainda no infantil. E aí, quando é alguém que está buscando engravidar, eu indico que comece a procurar já esse acompanhamento pelo menos 1 ano antes, porque não é algo rápido. Não vai mudar do dia para a noite, precisa de um tempo para ir bem aos pouquinhos. Então, aquele exemplo que a gente deu, por exemplo, do quibe com a cenoura, é o primeiro passinho, assim, e às vezes a gente não consegue começar daí. Sim. Tem situações que a gente tem que começar vamos andar na areia, pegar numa argila para ir trabalhando o sensorial. E aí o próprio adulto é que faz essas atividades em casa, diferente da terapia alimentar com crianças, que aí geralmente é feito no consultório, a nutricionista com a criança.
Gabi, a gente está falando aqui da seletividade adulto, você trabalha a seletividade criança também? Pouco, porque eu atendo pouco infantil. Eu atendo mais fertilidade, gestação pós-parto e vou até a introdução alimentar do bebê. E na introdução alimentar do bebê, não dá pra gente falar que existe uma seletividade, porque ainda está conhecendo o alimento. É difícil a gente diagnosticar com seletividade alimentar nessa fase, né? É natural que precise de um tempo ali para ir conhecendo os alimentos. Minha pergunta é, do bebê, tá? Da introdução alimentar. Como que a introdução alimentar pode interferir numa futura seletividade alimentar? Total. Então, vamos lá. Primeiro, o incentivo, o estímulo. Então, apresentar essa variedade de alimento para o bebê é muito importante. Então, se os pais apresentam uma vez, o bebê tem uma recusa e eles desistem, já é um ponto negativo. Então, assim, às vezes eles desistem porque acham que vai fazer o bebê sofrer. Sim. Mas não, é natural, o bebê ainda está conhecendo, é tudo novo. Então, não é que ele não gostou, só achou diferente aquele alimento. Então, não desistir logo no começo é importante, então apresentar a variedade alimentar, não desistir de apresentar esses alimentos que num primeiro momento pode ter tido uma recusa, isso é importante. Então, quando não tem essa apresentação, já é um ponto de alerta. Outro ponto de alerta, forçar o bebê a comer. Então, isso também pode gerar uma seletividade alimentar até por um trauma, ficar colocando a comida para o bebê comer, forçando, principalmente com a colher. Então, isso pode ser também um ponto negativo para esse desenvolvimento de seletividade. Outro ponto, limpar demais o bebê. Então, o bebê comeu, a comida sujou só um pouquinho, já tá ali limpando a boca do bebê, porque não pode ficar sujo. Então, isso pode gerar também uma questão sensorial, de não ter o toque com o alimento, de não poder se sujar. Então, a introdução alimentar, ela é importantíssima para a gente evitar esse cenário de seletividade alimentar. E seletividade alimentar que eu digo ali de forma ampla, né? Porque a gente tem vários conceitos dentro disso. Mas a seletividade de forma ampla. Gabi, vou te pedir 2 recados, tá? Serão 2 conselhos. O primeiro, um conselho para os adultos, para o casal que está pensando em se preparar para uma futura gestação, tá? Então, um primeiro recado para eles sobre seletividade alimentar, sobre deficiências nutricionais. Ok. O primeiro recado, então, seria em relação à seletividade alimentar associada à fertilidade e gestação. A seletividade alimentar não está associada à falta de vontade, mas sim a uma dificuldade real. E o que a gente espera que aconteça após trabalhar essa seletividade não é que esse adulto passe a comer de tudo, mas que ele coma o suficiente para ter saúde, para manter uma gestação saudável, para poder engravidar, porque a gente sabe que hoje em dia temos muito mais conhecimento da importância da nutrição associada à fertilidade. Então, esse seria o primeiro recado. Bom, o meu segundo recado é que eu gostaria que você deixasse um recado para as mamães sobre a introdução alimentar e o papel dela no futuro, né? No desenvolvimento desse ser. Ótimo. Bom, o meu recado é que você confie no seu bebê. Então, muitas vezes é natural ter medo de oferecer o alimento em pedaços ou ter receio de deixar o bebê se sujar, se lambuzar, mas deixe o seu bebê viver essa experiência, porque essa experiência será importantíssima para toda a relação que ele terá com a comida ao longo da vida. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado para que lá na frente não tenha um quadro de seletividade alimentar ou de outra dificuldade alimentar. Gabi, para o pessoal que está nos ouvindo, como eles te encontram? Porque o pessoal pode estar ouvindo e falar assim, eu preciso de uma consulta, eu preciso conversar com ela. De repente descobriu que tem uma seletividade alimentar ou alguma dificuldade. O meu Instagram é @nutri.gabriela com 2 L's Marcomini. Lá tem o meu WhatsApp, então pode entrar em contato com o WhatsApp profissional. Clínica aqui em São Paulo? Atendo na Clínica Bernardi, que fica na região da Avenida Angélica. Muito bom, pessoal. Ó, então, anotem aí para vocês encontrarem a Gabriela. Gabriela, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Um papo delicioso. Foi muito bom aprender
eu fui muito honesto em falar, né? É algo que a gente às vezes não se atenta tanto, né? Exato. A seletividade alimentar em adulto, né? Exato. Como você disse, a gente estuda muito mais, a gente foca muito mais na criança, né? E muito bom, obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte, né, de todo esse ecossistema que a Almara está dentro também. Uma honra imensa te receber, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, sensacional falar desse tema e poder conscientizar muitas pessoas que podem estar passando por essa situação, não sabem que precisam desse auxílio profissional e agora vão ter um pouquinho de conhecimento sobre, porque é muita coisa para falar, é um tema muito complexo, então a gente tenta reduzir um pouquinho a explicação, mas que possam pelo menos ter a ideia do que se trata e então buscar uma ajuda. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço.